Eu acredito que existe uma mensagem no coração de Deus que Ele tem comunicado ao seu povo para um tempo como esse. Que é a respeito de um zelo pela presença e uma busca pela presença, não só com algum interesse, mas uma busca genuína pela presença e pela face de Deus. Se você não veio no culto passado, assista a mensagem do Rafa. Na metade da pregação dele, eu acho que eu já estava despedaçada. Foi muito boa. Foi sobre guardadores da presença. E eu diria que ele iniciou uma mensagem a respeito da gente buscar a Deus de todo o coração. E, gente, eu estou muito feliz. Mais do que feliz, eu estou com muito temor de compartilhar essa mensagem. E eu queria que você abrisse comigo no livro de Êxodo 33. Êxodo 33, 18. Êxodo 33, 18. Então disse Moisés: peço-te que me mostres a tua glória. Eu vou ler esse versículo e no final eu vou voltar nele. Então, se você quiser, pode deixar aberto. O tema da mensagem de hoje é a recompensa dos que buscam. Eu quero começar a mensagem te perguntando algo. Todo mundo busca alguma coisa? Qual será a recompensa daquilo que você tem buscado? Buscar não é simplesmente você ir atrás de algo sem vontade. Buscar significa pesquisar, analisar com minúcia, esforçar-se excessivamente para encontrar algo ou alguém. Aquele que busca receberá a recompensa daquilo que tem buscado. Seja uma coisa boa ou ruim, você vai receber a recompensa daquilo que você buscou. E algo que eu tenho entendido é que não é só o que vamos buscar que vai determinar a nossa recompensa, mas a maneira como a gente vai fazer isso e a motivação do nosso coração. Vou dar um exemplo para você. Eu lembro que quando eu estava orando a respeito da pessoa que eu ia me casar, eu comecei a chegar diante de Deus com uma lista irreal daquilo que eu esperava de uma pessoa, porque a minha expectativa estava que alguém pudesse suprir a minha carência. E eu lembro que eu estava orando e Deus falou: Júlia, você não precisa de um príncipe encantado, você precisa de um homem. A minha expectativa irreal estava em alguém que não existia, alguém que pudesse suprir a minha necessidade. E eu lembro que naquele mesmo dia Deus me perguntou: você prefere sacrificar a pessoa que você ama ou você prefere sacrificar o seu propósito? Naquele dia eu parei para pensar a respeito da motivação do meu coração em me relacionar com alguém. Não é só pelo romance que aquilo pode me proporcionar, mas pelo propósito e pela plenitude de vida que aquele relacionamento vai me gerar. E eu lembro que naquele dia Deus começou a alinhar o meu coração a respeito da pessoa que um dia eu iria me casar. Que a minha busca deveria ser pelo propósito e não pela carência que eu precisava, da carência que eu tinha. E eu suponho que aqui todo mundo está buscando a mesma coisa. Nós estamos buscando a presença de Deus. Amém? E como eu falei, a maneira como a gente vai fazer isso e a motivação do nosso coração vai determinar se no final a gente vai se encontrar com a presença de Deus. Gente, vamos lá. Ou com os ídolos do nosso coração. E tem uma frase da Elizabeth Elliot que fala: a vida cristã é um processo de Deus quebrando nossos ídolos um por um. Todo mundo aqui está buscando a Deus, mas a maneira como a gente vai fazer isso e a motivação do nosso coração vai determinar se no final das contas a gente vai se encontrar com a presença de Deus ou se a gente vai se encontrar com os ídolos do nosso coração. E o que é um ídolo?
É tudo aquilo que a gente ama mais do que Deus. É uma tentativa de encontrar uma fonte que possa suprir as nossas necessidades. Ou aquilo que a gente acha que é uma necessidade. E o primeiro ídolo que eu quero falar sobre é da nossa busca pela aparência. A busca pela aparência também pode ser uma busca pela aprovação. Nesse mundo, a gente vive, infelizmente, uma inversão de valores, onde muitas vezes o fruto que é aparente tem muito mais valor do que a raiz. Não importa como produzimos, mas aquilo que estamos mostrando. E a gente vive uma geração onde busca satisfação e resultados rápidos. A gente está sempre buscando se afirmar naquilo que a gente faz. E muitas vezes o nosso valor está naquilo que fazemos e não naquilo que verdadeiramente somos. E a gente vive hoje numa época de a produção de conteúdo. Isso, no caso, até virou uma profissão. Mas a gente acredita que quanto mais a gente produz, mais a gente tem valor, mais a gente aparece, mais a gente tem significância, mais as pessoas nos notam, mais a gente é reconhecido. E a gente acredita que a gente precisa produzir para ser. E a gente começa a trocar a nossa aparência pela nossa essência. E muitas vezes o nosso julgamento sobre o que é ter uma vida bem-sucedida é aquilo que a gente vê, aquilo que é visível. Então, se alguém tem um fruto aparente, se alguém tem mostrado algo nas redes sociais ou na vida pessoal, a gente já pensa, nossa, essa pessoa tem uma vida boa, nossa, que crente que ela é, nossa, que incrível, porque ela tem mostrado algo, isso tem sido um fruto aparente. E muitas vezes a gente tem a necessidade de validar para os outros o quanto a gente está bem. Gente, isso é uma escravidão, no final das contas. Eu lembro que eu estava com umas amigas minhas, elas não moram na mesma cidade que eu, no caso, Curitiba, e fazia muito tempo que eu não via elas, muito tempo. Aí a gente se encontrou e eu lembro que uma delas falou para mim, Júlia, tá tudo bem com o seu casamento? Tá tudo bem com você? Como é que você tem estado? E ela estava preocupada, real. E eu estava assim, por que você está perguntando isso? E ela falou, faz tempo que eu não te vejo postando nada. Faz tempo que eu não te vejo postando vídeo sobre o seu dia a dia, sobre a sua vida. Faz tempo que eu não te vejo nas redes sociais. E eu parei para pensar o quanto as redes sociais têm sido a extensão da nossa vida. Isso é bizarro, porque se você quer descobrir se alguém terminou um relacionamento, o que você faz? Gente, não me julga. Eu sei que vocês fazem a mesma coisa. Você vai lá no perfil da pessoa e você vê, será que ela apagou as fotos? Se ela apagou as fotos, significa que ela deve ter terminado. Se você quer saber se alguém foi na academia, gente, olha o story dessa pessoa. Ela vai colocar lá, tá pago. Se você quer saber o que a pessoa tem se alimentado, do que ela tem vivido, do que ela tem feito, é só você ver a rede social. Porque, infelizmente, a rede social se tornou uma extensão da nossa vida. A gente consegue procurar o CPF, o endereço, os vizinhos. Gente, se você não é esse amigo, agente secreto, se você não tem um amigo, talvez você seja o amigo. Precisava achar alguém. Cara, gente, tem gente que acha até o endereço da pessoa. Isso é bizarro. Enfim, isso faz com que a gente seja sempre refém de uma explicação. A nossa exposição e também a falta da nossa exposição. E mais do que isso, eu quero te dar um exemplo bíblico. Saul foi alguém que buscou aparência mais do que a essência. Se você quiser, você pode ler essa história depois, tá? Em 1 Samuel 15. Deus tinha pedido para Saul, vai e na próxima batalha você acaba com tudo dos seus inimigos. Você destrói todas as coisas. E Saul, na sua boa intenção, ele vai lá e mata aquilo que é ruim. E aquilo que é bom, ele deixa para que ele faça um sacrifício a Deus. Mas Deus não tinha pedido isso para ele. Ele tinha desobedecido a Deus. E Deus começa a falar com Samuel para ele confrontar Saul. E quando Samuel chega, ele fala, seu reino será rasgado, porque você desobedeceu a Deus.
e a presença de Deus não está mais com você. E o que Saul faz diante disso? Samuel, eu peço que você venha comigo. Eu peço que você me honre na frente do povo. Por quê? Para que eles vejam que Deus está comigo, por mais que ele não esteja. E se você ler a história, Saul vai continuar falando: eu sei que eu pequei contra ti, eu sei que eu errei, mas Samuel, vai comigo e me honra na frente de todo mundo, para que o povo ache que Deus está comigo. E muitas vezes a gente atribui isso também à nossa vida espiritual. Aquilo que eu tenho mostrado tem muito mais valor do que aquilo que eu tenho enraizado. Mas deixa eu te contar algo, nem todo fruto aparente tem uma raiz profunda. Nem tudo que é evidente significa que a raiz vem do próprio Deus. E eu quero que você preste atenção comigo a respeito de um conceito que eu vou falar agora. A gente não foi chamado para produzir. A gente foi chamado para reproduzir. Quando a nossa motivação em produzir for o reconhecimento de homens, o nosso valor sempre estará atribuído àquilo que fazemos. Porque a gente acha que o nosso valor está na produção. Eu preciso produzir, eu preciso fazer, eu preciso aparecer, para que o meu valor esteja naquilo que eu estou mostrando. Mas você não foi chamado para produzir. Você foi chamado para reproduzir de acordo com a imagem e semelhança de Cristo. Já existe um padrão. Já existe algo que a gente consegue se espelhar. Nós fomos chamados para reproduzir de acordo com a imagem e semelhança de Cristo. Amém? Por quê? Produzir nos torna independentes. E reproduzir nos torna intencionais. Toda vez que você produz, você se torna independente, porque você acredita que você não precisa de Cristo. Deixa que eu faço, deixa que eu apareço. Eu estou produzindo, isso está gerando uma aparência. Mas produzir te torna independente. Mas quando a gente entende o valor da reprodução, a gente se torna intencionais. Nunca se esqueça, você não foi chamado para produzir, mas para reproduzir um padrão que já existe nos céus. E quando a gente começa a se preocupar mais com a aparência do que com a essência, a gente começa a se contentar com a glória dos homens. E a gente só se contenta com a glória dos homens quando a gente para de se encontrar com a glória de Deus. Quando a gente começa a valorizar mais aquilo que acham sobre nós, a gente começa a parar de pedir a opinião de Deus, se a gente tem seguido a direção correta. A gente só se contenta com a glória dos homens quando a gente para de se encontrar com a presença de Deus. E a verdade é que a gente tem medo desse lugar de vulnerabilidade. A gente quer fugir de tudo aquilo que expõe a nossa realidade, de tudo aquilo que expõe os nossos erros, os nossos pecados. Ninguém quer mostrar aquilo que não é bom, mas é só no lugar secreto, onde a gente vai ser forjado e preparado. É no esconderijo, é na caverna, é no deserto. Você não é preparado enquanto você mostra, você é preparado enquanto você se esconde. A gente produz pela aparência, enquanto a gente deveria reproduzir pelo propósito. A gente produz pensando que isso é o correto. Afinal, está todo mundo vendo. Está todo mundo vendo meus frutos. Está todo mundo vendo o quanto eu sou bom, o quanto eu sou crente, o quanto as coisas têm dado certo. Mas a gente reproduzir pela aparência faz que a gente se perca no meio do propósito. E talvez você esteja se perguntando qual que é o problema de buscar Deus pela aparência. É que quando você for levado nesse lugar secreto, onde tem um processo, onde você precisa ficar escondido, onde talvez você precise ir para uma caverna, para um deserto, a sua motivação não vai ser suficiente para te manter no processo. Então você vai fugir. A aparência só é valiosa quando está na luz. Porque é aparente, é visível, mas é no escuro, onde ninguém está vendo, que a gente é forjado e preparado por Deus.
Maior é a luz, maior deve ser a luz que está dentro de nós do que a luz que está sobre nós. E qual seria, então, a raiz da aparência? O resultado. A gente busca o resultado pela aparência que ele pode nos proporcionar. E o segundo ponto que eu quero falar é sobre esse ídolo do resultado. A nossa busca pelo resultado. A pressa de passar pelo processo faz que muitas vezes a gente busque atalhos. Um meio mais rápido da gente reproduzir os frutos. E a gente acha que precisa ser descoberto. As pessoas precisam me descobrir pelo talento que eu tenho. Eu canto muito bem, eu prego muito bem, eu sou muito excelente no que eu faço, eu sou muito bom. As pessoas precisam me descobrir. Mas a gente não foi chamados para ser descobertos, mas desenvolvidos. Existe uma grande diferença nisso. Você não precisa ser descoberto por Deus. Ele te fez de acordo com a imagem e semelhança dele. Ele te conhece. Ele te criou. Você não precisa ser descoberto por aquilo que você carrega. Você precisa ser desenvolvido. E outro conceito que eu quero te apresentar é esse. Não precisamos ser descobertos, mas desenvolvidos. Muitas vezes a gente não permite com que Deus nos desenvolva. Por quê? Porque a gente está esperando que homens nos descubram. A gente não se permite passar pelo processo porque ninguém está vendo. É um lugar escondido. E a gente espera que a gente seja descoberto por homens. Assim, se algum homem me descobrir, significa que eu vou ter sucesso naquilo que eu vou estar fazendo. E se a nossa expectativa e contentamento forem ser descobertos, a gente sempre vai ignorar o processo de ser escondido, o processo de ser desenvolvido. E tudo que vem do Senhor é exposto quando um fruto está maduro e está pronto. Deus nunca vai expor algo que está prematuro, porque Deus ele respeita o processo do desenvolvimento. Existe um motivo para que um bebê fique na barriga de uma mãe durante 9 meses. A partir do momento que ele é concebido, ele precisa ficar 9 meses sendo desenvolvido dentro da barriga, no esconderijo, onde ninguém está vendo. Mas lá dentro ele está sendo desenvolvido com tudo aquilo que ele precisa. E quando uma criança nasce prematura, ela vai ter mais problemas. E ela vai precisar lidar com todos esses problemas quando essa criança for exposta, quando ela nascer. E quando a gente fala de processo na Bíblia, a Bíblia sempre nos apresenta esse lugar do secreto, do esconderijo, da caverna, do deserto. Porque é nesse lugar que a gente vai ser aperfeiçoado e aprovado por Deus. É a tribulação que produz em nós um caráter aprovado. É nesse lugar que a gente vai ser forjado por Deus. Não é no meio da luz, onde todo mundo está vendo, mas é no secreto, onde o próprio Deus nos vê e Ele nos desenvolve. E a única maneira de frutificar, assim como a Bíblia nos apresenta, é a gente permanecendo em Cristo. Eu vou ler um versículo para você que está em João 15, o 4 ao 5. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se a gente não permanecer em Cristo, não tem como a gente frutificar a vida de Cristo. Se a gente não permanecer em quem Ele é, a gente não vai reproduzir quem Ele é. A gente sempre vai buscar produzir coisas com a força do nosso próprio braço. Porque, afinal, às vezes é muito mais importante aquilo que está evidente do que a raiz que ninguém está vendo. E eu quero te dar mais um exemplo, talvez você conheça esse, que é do joio e do trigo. O tempo vai revelar quem vai permanecer.
Eu estava vendo um vídeo de um fazendeiro e ele estava mostrando uma das maneiras que você pode diferenciar o joio do trigo. Se você pegar o joio e você esfregar ele com as duas palmas da sua mão, você vai ver joio, né? Que só vai sair a casca, que não tem semente, que não tem fruto dentro. E se você pegar um trigo e você esfregar ele na sua mão, você vai conseguir ver a semente. Muitas vezes a gente pode achar que a gente está produzindo algo porque isso se parece com Deus, isso se parece com algo bom. Quando, na verdade, aquilo não foi gerado de um relacionamento com Deus. Eu quero que você abra comigo em Números 5. Números 5, a gente vai ler do 12 ao 21. Todos acharam? Nem todos. Números 5, a gente vai ler do 12 ao 21. Diga o seguinte aos israelitas: se a mulher de alguém se desviar e lhe for infiel, e outro homem deitar-se com ela, e isso estiver oculto de seu marido, e a impureza dela não for descoberta, por não haver testemunhas contra ela, e nem tiver ela sido pega no ato. E se o marido dela tiver ciúmes e suspeitar de sua mulher, esteja ela pura ou impura, ele a levará ao sacerdote como uma oferta de um jarro de farinha de cevada em favor dela. Não derramará azeite, nem porá incenso sobre a farinha, porque é uma oferta de cereal pelo ciúme, para que se revele a verdade sobre o pecado. O sacerdote trará a mulher e a colocará perante o Senhor. E então apanhará um pouco de água sagrada num jarro de barro e colocará na água um pouco de pó do chão do tabernáculo. Depois de colocar a mulher perante o Senhor, o sacerdote soltará o cabelo dela e porá nas mãos dela a oferta memorial, a oferta pelo ciúme, enquanto ele mesmo terá em sua mão a água amarga que traz a maldição. Então o sacerdote fará a mulher jurar e lhe dirá: se nenhum outro homem se deitou com você, e se você não foi fiel, nem se tornou impura enquanto casada, que essa água amarga, que lhe traz maldição, não lhe faça mal. Mas se você foi infiel enquanto casada e se contaminou por ter se deitado com um homem que não é o seu marido, então o sacerdote fará a mulher pronunciar esse juramento com maldição. E que o Senhor faça de você um objeto de maldição e de desprezo no meio do povo, fazendo que, preste atenção, que a sua barriga enche e que você jamais tenha filhos. O que essa história está querendo revelar para nós? Muitas vezes a gente tem se contentado em ver que a nossa barriga está crescendo. Afinal, está sendo aparente? E a barriga está crescendo, significa que eu estou dando fruto a alguma coisa. Mas nem todo fruto que é aparente significa que ele veio de um relacionamento íntimo e profundo com Deus. A gente tem se contentado e tem se gloriado o quanto a nossa barriga tem crescido, o quanto a gente tem frutificado, o quanto a gente tem sido uma bênção, o quanto as pessoas têm visto. A gente busca muitas vezes o resultado e busca a aparência, e a gente se contenta com o resultado, a gente se contenta com a aparência. Mas assim como a gente leu nessa história, nem todo fruto aparente significa que ele provém de um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Então, não se engane. A gente não pode se gloriar daquilo que não foi fruto de um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Eu quero te mostrar outro versículo da Bíblia que fala sobre isso. Está em Isaías 26, do 17 ao 18. Como uma mulher grávida, prestes a dar à luz, se contorce
e grita de dor. Assim estamos nós na tua presença, Senhor. Nós engravidamos e nos contorcemos de dor, mas demos luz ao vento. Não trouxemos salvação à terra, não demos luz aos habitantes do mundo. Isso me traz muito temor a respeito daquilo que eu tenho carregado e a respeito daquilo que eu tenho mostrado. Gente, para pensar comigo. Como a mulher grávida, prestes a dar à luz, se contorce, grita de dor. A gente começa a mostrar algo que a gente não carrega. A gente se contenta com o arrepio, a gente se contenta com a emoção, a gente se contenta com o dom que as pessoas têm mostrado. O dom, ele tem a capacidade de atrair as pessoas. Mas só a unção tem a capacidade de quebrar cadeias e correntes. Isaías também fala que a unção quebra o jugo. Só a unção tem a capacidade de quebrar cadeias e correntes. Você pode estar aparentando frutificar. Você pode estar aparentando mostrar algo que vem de Deus. Mas só um relacionamento íntimo e profundo com Deus vai gerar a vida. No versículo que a gente leu do homem que tinha ciúmes da mulher, a maneira dele provar seria da mulher ingerindo água amarga. No final das contas, a barriga dela inchava se ela tivesse sido infiel. E qual seria o resultado da infidelidade? A morte. A infertilidade. A gente pensa que está produzindo algo, enquanto a gente está produzindo morte. A gente leu no versículo que se a gente permanecer em Cristo, a gente frutifica com Cristo. Se a gente permanece na videira verdadeira, a gente reproduz a vida de Cristo. E se nós temos gerado os frutos, será que tem sido de um relacionamento profundo com Deus? Se a nossa barriga está crescendo, se a gente tem recebido glória de homens, se a gente tem aparentado estar com Deus, será que isso tem sido fruto de um relacionamento íntimo e profundo com Deus? Jesus fala, muitos profetizaram em meu nome, fizeram milagres, curas. Muitos dirão nos últimos dias, Jesus, em teu nome eu profetizei, no teu nome eu fiz maravilhas, no teu nome eu fiz tanta coisa. O que ele vai responder? Eu nunca conheci vocês. Eu nunca conheci vocês. A gente pensa que tem gerado algo para aparentar para os homens, porque a gente parou de se contentar com a glória de Deus. A gente só se contenta em receber a glória dos homens quando a gente para de se encontrar com a verdadeira glória de Deus. E um dia a gente vai receber a recompensa daquilo que a gente tem buscado. Isso vai depender da nossa motivação e da maneira como a gente tem feito isso. A gente pode estar buscando a Deus do jeito errado, com a motivação errada. E qual será a motivação certa e o jeito certo? Moisés. Moisés foi alguém que buscou a glória de Deus de todo o coração, porque ele entendeu que o lugar de esconderijo é no secreto. Moisés foi alguém que buscou a glória de Deus de todo o coração. Mas antes, Moisés também foi alguém que um dia buscou a aparência e o resultado. No começo da história de Moisés, conta que ele matou um egípcio porque ele queria que o povo reconhecesse ele como libertador. Ele tentou buscar a vontade de Deus e a presença de Deus na força do braço dele. Pelo resultado, que foi a morte do egípcio, e pela aparência, que era o reconhecimento que ele teria dos homens. Até aí parece que estava tudo bem.
Moisés fez tudo com a força do braço dele, queria o reconhecimento dos homens, queria fazer as coisas para Deus até com uma motivação correta, mas não era a maneira correta. E o que Moisés fez? Ele teve que fugir. Por quê? O lugar onde Deus queria forjar ele era no secreto. Era no lugar onde ninguém estava vendo. Era no esconderijo. Era no deserto. E Moisés passa 40 anos no deserto, sendo forjado e preparado pelo próprio Deus. Assim como Moisés passou pelo processo de entender tudo isso, o povo que tinha a mentalidade de escravo faz algo muito ruim. E a gente vai ver o que aconteceu. Essa história, se você quiser ler depois com mais calma, está em Êxodo 32. Moisés representava para o povo a figura de Deus. Então ele era o mediador. Tudo aquilo que Deus falava com ele, ele falava para o povo. Se o povo quisesse alguma resposta de Deus, precisava encontrar ela em Moisés. O povo não tinha um relacionamento com Deus. Tudo que eles sabiam sobre Deus estava na figura de Moisés. E a Bíblia fala que Moisés subiu para o monte, ele estava lá conversando com Deus, e ele estava demorando para descer. E quando o povo de Israel parou de ver a figura de Moisés, que representava Deus, eles ficaram desesperados e sem esperança. Gente, esse povo, se eu fosse Deus, na primeira reclamaçãozinha, fogo, seja consumido. Gente, Deus mandava comida do céu. Os calçados deles cresciam com eles. Nunca faltou nada para esse povo. De noite, eles tinham uma coluna de fogo, tinha uma lareira lá. Nem a gente tem isso hoje em dia. Só os ricos. E de manhã, ele mandava uma nuvem para que pudesse fazer sombra. O povo não estava desprovido de nada. Eles não tinham necessidade. Mas quando eles pararam de ver a figura de Moisés, eles ficaram sem esperança. Eles ficaram desesperados. E como eu disse, o povo não tinha o costume de ter um relacionamento com Deus. E na ausência de Moisés, eles criam um ídolo. Eles criam uma figura com a motivação até correta. Porque a Bíblia diz que eles estavam querendo fazer uma festa para celebrar o Deus que tirou eles do Egito. A motivação estava correta, mas a maneira como eles estavam fazendo isso não estava certa. Então Moisés está lá no monte e o povo começa a criar um bezerro de ouro. Começa a criar um ídolo que consiga suprir a fonte das necessidades deles. Se Deus não está me respondendo, se Deus não está aparecendo, então eu crio um Deus que consiga suprir a minha necessidade. Talvez você fale, meu Deus, como assim? Como assim o povo fez isso? Quantas vezes nós, na ausência de Deus, não criamos ídolos no nosso coração para que supram as nossas necessidades? Pela aparência, pelo resultado, por algo que a gente acredita ter como necessário. Qualquer coisa que você amar mais do que Deus vai virar um ídolo na sua vida. E quando Israel foi atrás dos amantes, ela achou que eles fossem a fonte da necessidade deles. E em Oséias fala que Deus atraiu a sua mulher infiel para o deserto, para que pudesse falar o coração dela. Por que no deserto? Por que no esconderijo? Por que no lugar onde ninguém está vendo? Deus precisava colocar essa mulher infiel no deserto e falar o coração dela, mas apenas em um lugar, longe dos amantes. Um lugar onde não tivesse concorrentes. Um lugar onde não tivesse nada que pudesse roubar a atenção. É no esconderijo que a gente consegue se encontrar com Deus. Longe dos nossos ídolos,
longe do que a aparência pode nos proporcionar, longe do que o resultado pode nos dar. E muitas vezes a gente espera a glória dos homens fazendo coisas para Deus. E como eu disse, Moisés foi alguém que entendeu que a presença de Deus é buscada no secreto. E Moisés, de repente, está lá no monte, conversando com Deus, longe de todos os ídolos, longe de toda aparência, longe de todo o resultado, longe de todas as riquezas, longe de todo o glamour, longe de tudo aquilo que pudesse corromper o coração dele. Moisés estava lá no monte buscando a presença de Deus. Volta lá comigo no Êxodo 33. Êxodo 33. Eu vou ler a partir do primeiro versículo. Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia desse lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os eus, todos os seus inimigos. Vão para a terra onde há leite e mel com fartura. Mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. O que Deus está falando aqui? Eu dei tudo o que vocês precisavam. E se vocês quiserem, eu livro vocês dos inimigos, eu mando um anjo na frente de vocês, eu vou proporcionar uma terra que emana leite e mel. Eu vou proporcionar para vocês tudo que possa suprir a necessidade de vocês. Mas eu não vou com vocês. Porque vocês são um povo obstinado. Agora a gente vai ler a partir do versículo 12. Disse Moisés ao Senhor: tu me ordenaste, conduza esse povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Disseste: eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés declarou: se não fores conosco, não nos envie. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés: peço-te que me mostres a tua glória. Moisés, ele não queria que a presença de Deus fosse com ele só pela garantia de que tudo daria certo, porque Deus, ele prometeu. Tudo o que você precisa, todas as suas necessidades, está aqui. Mas Moisés queria a presença de Deus porque ele amava a presença de Deus. Não pelo resultado ou pela aparência, mas porque ele amava a presença de Deus. Moisés entendeu como buscar a Deus e qual deve ser a motivação correta ao buscá-lo. E eu espero que a gente consiga entrar nesse lugar, assim como Moisés. Deus, o Senhor pode até suprir tudo aquilo que a gente precisa, mas se o Senhor não estiver com a gente, não permita com que a gente saia desse lugar.
Deus, o Senhor pode até fazer sinais e maravilhas, o Senhor pode nos prover tudo aquilo que a gente precisa, mas se a tua presença não for comigo, não permitas com que eu saia desse lugar. Moisés não estava satisfeito em apenas ter um vislumbre da glória de Deus. Ele queria a presença por completo. Jesus, me mostra a tua glória. Me mostra a tua glória. Me mostra quem tu és. Não porque você pode suprir algo que eu preciso, mas que a tua presença é tudo que eu mais quero. A tua presença é tudo que eu mais quero. Assim como o Rafa falou. Não porque eu estou buscando uma recompensa ou porque eu tenho medo do açoite. Mas porque eu amo a presença e porque eu quero Cristo por completo. Sabe, eu realmente acredito que Deus tem liberado uma mensagem para aqueles que estão com ouvidos para ouvi-lo. Um zelo pela presença e uma busca incessante pela presença. Não por interesse próprio, não porque Deus pode me curar, porque Deus pode me fazer reconhecido, não porque a glória de Deus pode me trazer glória dos homens, mas porque Cristo é suficiente, eu só preciso dele, eu só quero ele. A gente canta muitas canções porque a gente conhece a letra, mas muitas vezes é no meio dos louvores onde a gente mais mente. Jesus, seja tudo que eu preciso, seja tudo que eu mais quero, me mostre a tua glória, nada mais me satisfaz. E chega a semana e tudo nos satisfaz menos Cristo. A gente tem se contentado em ver que a nossa barriga tem crescido. Os resultados têm aparecido, os frutos têm aparecido. Então eu estou bem, eu não preciso de Deus. Isso nos leva naquele lugar onde a gente está produzindo de maneira independente. A gente precisa voltar à essência de todas as coisas. A gente precisa reconhecer Cristo como único nas nossas vidas. A gente só consegue frutificar vida se a gente permanecer na vida que é Jesus. Eu realmente quero que você pare para pensar sobre essa mensagem. Qual tem sido a motivação do seu coração? E qual é a maneira como você tem buscado a presença de Deus? Se todos nós temos buscado a presença de Deus, que a nossa recompensa seja Cristo. Que a nossa recompensa seja Ele. Que a nossa recompensa seja a presença dEle. E meu desejo é que realmente Cristo tenha um espaço onde Ele possa habitar. Não só fazer uma visita, mas que Ele habite no nosso meio. Porque a gente tem construído um lugar que consegue suportar o peso da glória de Deus. Sabe, tem um livro que eu estava lendo que se chama Caçadores de Deus. E ele conta uma história. Tinha um homem gordo, muito gordo, que ele visitava um amigo dele. E toda vez que esse amigo falava, pode entrar na minha casa, ele não entrava. Porque ele se sentia constrangido. Porque apesar de ser um amigo dele, ele nunca tinha preparado um lugar que pudesse suportar o peso desse amigo dele. Então, o amigo abria a porta, mas ele falava, eu não vou entrar. E ele dava uma desculpa. Tenho compromisso, vou para o carro, vou fazer outra coisa. Mas ele chegava no carro e ele chorava. Porque aquele amigo dizia que ele era importante para ele. Mas ele nunca se preocupou em construir um lugar que pudesse suportar o peso desse amigo. Glória significa pesada, peso. Será que de fato nós temos construído um lugar onde possa suportar o peso da glória de Deus? É por isso que a gente sente arrepios, Deus vem e vai. Não é culpa dele, é culpa nossa. Que a gente não construiu um lugar onde Ele consiga habitar. A glória dele não é qualquer coisa, a glória dele é pesada. A gente precisa construir um lugar onde a presença dele
possa repousar. Existe uma busca incessante no coração do homem que só pode ser satisfeita em Cristo. Que a gente seja apaixonado, que a gente não se satisfaça com apenas um vislumbre da glória de Deus, mas que a gente persiga a face de Deus. Senhor, nos mostra a Tua glória, mas se possível, me mostre a Tua face. Que a nossa maior recompensa seja Cristo. Que a gente não busque apenas o avivamento, mas que a gente busque aquele que produz o avivamento. Que a nossa recompensa não seja milagres, maravilhas, prosperidade, riquezas, ausência de dor ou problemas, mas que a nossa recompensa seja o próprio Cristo. Por quê? Uma noiva fiel não está preocupada com uma herança. A noiva fiel está preocupada com a presença. A gente não deve se relacionar com Deus porque a gente tem interesse na herança que Ele pode nos dar. Mas uma noiva fiel se relaciona pela presença. Eu queria te convidar a ficar de pé nessa noite. Se Cristo for a sua recompensa, tudo que você busca hoje será a consequência. Eu creio que Deus quer se revelar para nós como nunca antes. Mas para que Deus se revele, a gente precisa buscar Ele da maneira certa e com a motivação correta. Eu vou te contar um último exemplo. Teve um dia que eu estava na casa dos meus tios. Eles não moram aqui. E eu tenho umas priminhas pequenas. E eu lembro que toda vez que eu acordava e eu ia para a sala, eu escutava elas correndo e elas iam se esconder. E era muito engraçado, porque os lugares que elas se escondiam não era escondido de verdade. Se escondia atrás de uma cortina quase transparente. Se escondiam atrás de uma almofada. Se escondiam dentro de uma rede que dava um corpinho ali. Eu ficava parando para pensar. Elas estão se escondendo? Ou elas estão se escondendo de um jeito que elas querem que eu encontre elas? E depois dessa experiência, Deus começou a revelar algo no meu coração. A Bíblia fala que a glória de Deus é ocultar certas coisas. E tentar descobri-las é a glória dos reis. Deus, Ele não se oculta de uma maneira onde a gente não possa encontrar Ele. Ele se esconde de uma maneira onde a gente possa encontrar Ele. Ele se esconde de um jeito onde Ele deixa partes aparecendo, para que a gente não se contente com aquilo que é aparente, com aquilo que está aparecendo, mas que a gente busque Ele por completo. Deus, Ele se esconde de uma maneira que a gente consiga encontrar Ele. Se a glória de Deus está assim em esconder, que a nossa glória seja em encontrá-lo. Muitas vezes a gente costuma buscar a glória de Deus onde ela geralmente se manifesta. Eu quero me encontrar com a glória de Deus, então eu vou na igreja, eu vou na célula, eu vou na vigília. Se a glória de Deus está a se esconder, que a nossa glória seja encontrá-lo nos lugares ordinários. Que a gente consiga buscar Deus de todo o coração no monte, onde ninguém está vendo, onde não tem riqueza, onde não tem ídolo que concorra com o lugar dele, mas que a gente busque a face de Deus, porque a gente ama a presença dele. E eu quero te convidar nessa noite a você parar para pensar qual tem sido a motivação do seu coração. Qual que é a maneira como você tem buscado a Cristo? Será que os frutos que você tem produzido são só aparentes? Mas eles são frutos de um relacionamento íntimo e profundo com Deus. E eu quero te dar agora uma oportunidade de você expressar o teu compromisso com Cristo, falando que Ele é mais do que suficiente.
Ele é mais do que suficiente. Ele é a fonte de todas as nossas necessidades. Eu não vou te convidar para vir aqui na frente. Você sabe aquilo que você precisa fazer. Eu não quero te convidar a erguer sua mão, te convidar a fazer uma oração. Cara, diante da glória de Deus, o que a gente tem para oferecer? Diante da glória de Deus, o que a gente vai fazer? Eu quero que você tenha liberdade para expressar o seu amor por Cristo. Eu quero que você tenha liberdade em se entregar de todo o coração, porque existe uma glória que há de ser revelada para aqueles que buscam Ele de todo o coração. Se você tem fome, se você tem sede pela presença de Deus, que a gente consiga se unir e buscar Cristo por quem Ele é, não por aquilo que Ele pode me proporcionar, mas porque Ele é tudo que nós precisamos, Ele é tudo que nós temos. Ele é a fonte de todas as nossas necessidades. Eu quero te convidar a você se expressar de uma maneira diferente. Deus tem comunicado uma mensagem. Qual tem sido a nossa resposta? Qual tem sido a nossa resposta? Jesus, eu te peço que a gente não se satisfaça com o vislumbre da Tua glória. Nós queremos ver a Tua presença por completo. Nós não queremos te buscar pela recompensa que teremos, mas que a nossa recompensa seja você. Que a nossa recompensa seja você. Jesus, rasga o nosso coração com mais fome, com mais sede pela Tua presença. Que a gente não se contente, com aquilo que temos recebido, que consegue suprir a nossa necessidade. Que não exista ídolos, que não exista amantes, que não exista nada que concorra com a verdadeira presença. Se você quer ter um encontro com a glória de Deus, eu quero te convidar a vir aqui na frente. Que nós possamos se unir de todo o coração. Se você deseja ter um encontro verdadeiro com a presença, eu quero te convidar a rasgar o seu coração. Porque Deus, Ele se revela à medida que a gente se entrega.